A entrega incondicional de Michael A. Singer. Áudio 49. Preparando uma defesa. Eu achava que entendia razoavelmente bem o que ia enfrentar, até ver o indiciamento. Com toda a sinceridade, era a coisa mais distante da verdade que eu já vira na vida. Eu sabia que Bob tinha nos comprometido dizendo ao governo que sabíamos de tudo de errado que ele havia feito. Aos olhos da lei, isso nos tornava participantes da conspiração. Mas o indiciamento nem incluía o nome dele. Listava todas as coisas que ele afirmava ter feito de modo impróprio e declarava que os executivos tinham compactuado ou, mais exatamente, tinham feito com que elas acontecessem. Estávamos todos diante de acusações de conspiração que poderiam resultar em até 15 anos de prisão. Fiquei sem chão quando li o indiciamento. Randy, não. Era mais ou menos o que ele esperava, com base em seus 30 anos de experiência. O indiciamento representava as alegações do governo na linguagem mais forte possível para justificar as acusações. A verdade, por outro lado, talvez pudesse emergir do julgamento. Até agora não houvera nenhuma reação contra a visão de mundo de Bob. Na verdade, ainda nem tínhamos começado a lutar. Tive uma reunião com Randy e meu advogado da Carolina do Sul, John Simons, em Charleston, para a citação. Todos os 10 executivos da Medical Manager indiciados estavam ali, junto com mais de 20 dos nossos advogados. Comigo estavam John Kang, John Sessions, Rick Carr, David Ward, 2 vice-presidentes regionais, o diretor financeiro, um controlador de contabilidade e o advogado que tinha trabalhado no programa de aquisição de representantes. Foi um circo completo. Antes dos procedimentos do tribunal, todos precisávamos ser fichados e ter as digitais coletadas pelo FBI. Desnecessário dizer que essa foi uma experiência nova para todos nós. Quando finalmente fomos reunidos do lado de fora da sala do tribunal, era a primeira vez que muitos de nós nos víamos em anos. Tínhamos criado uma empresa de sucesso juntos e ainda havia uma verdadeira amizade e camaradagem entre nós. Os advogados preferiram que não nos falássemos, mas não havia como isso acontecer. A cena se transformou num reencontro com apertos de mão e abraços calorosos. Cada um de nós sabia no fundo do coração que não tinha feito as coisas das quais era acusado. Talvez o inimigo em comum nos unisse ainda mais. Só sei que, quando a promotora apareceu, aquilo parecia mais uma reunião social do que um indiciamento. Eu realmente queria conhecer a promotora. Não tinha nada contra ela. De fato, senti uma estranha afinidade com ela, porque nós dois tínhamos sido enganados pelo mesmo vigarista, Bob Davids. A diferença era que eu sabia disso, e ela não. Randy era contrário à ideia, mas me deu permissão para que eu me apresentasse. Ela apertou minha mão, mas estava claro que não gostava muito de mim. Era a primeira vez que nos encontrávamos, mas ela já havia criado na cabeça um Michael Singer que, com certeza, eu também preferiria não conhecer. Os procedimentos aconteceram de modo tranquilo, só que, em vez de um réu e seu advogado diante do juiz, precisamos espremer 10 réus e 20 advogados. A sala do tribunal era bem pequena e a área de assentos para o público estava totalmente ocupada pelo restante das nossas equipes jurídicas. A sala ficou tão apinhada que a área do júri estava sendo usada para abrigar de 10 a 12 prisioneiros com macacões cor de laranja que esperavam sua vez de se apresentar ao juiz. Eu estava de pé perto da área do júri, e aqueles presos me lembraram do meu grupo na penitenciária. Pensei que, pelo modo como as coisas iam, um daqueles poderia acabar sendo eu. Sabia que, para me sentir em paz durante toda essa provação, precisaria ficar confortável com essa ideia. Naquele momento, relaxei. Estava num tribunal da Carolina do Sul, sendo indiciado, mas me sentia tomado de amor por aqueles presos sentados perto de mim. Randy precisou me cutucar para eu ficar ereto e prestar atenção aos procedimentos. Eu só sabia que estava na jornada da minha vida, e veja só aonde ela havia me levado. O juiz nos liberou sem a necessidade de pagar fiança. Apesar de estarmos livres para ir embora, permaneci um tempo naquela sala do tribunal
e pensei no que estaria reservado para mim. Aqueles eram momentos muito únicos na vida de uma pessoa. Era melhor não perdê-los. Depois disso, passei um tempo com alguns executivos. Fazia muitos anos que eu não via Rick Carr, mas isso não havia afetado nossa amizade. Ele disse que tinha sido indicado para um posto de juiz federal na Flórida. Tudo indicava que ele conseguiria o cargo, mas precisou tirar o nome da lista no instante em que soube que seria indiciado. Do mesmo modo, John Kane estava se preparando para deixar o cargo de presidente e CEO da empresa de capital aberto que ele e seu irmão tinham fundado. Todo mundo estava se esforçando ao máximo para parecer bem, mas essa situação mudava a vida das pessoas. Afora esses executivos e a família deles, a notícia de primeira página sobre o indiciamento tinha afetado algumas outras pessoas muito queridas para mim. Eu já havia recebido um telefonema do diretor da Union Correctional Institution dizendo que, até que essa situação fosse resolvida, ele não tinha escolha a não ser revogar minha autorização para me encontrar com meu grupo das manhãs de sábado. Depois de 30 anos de compromisso com a coisa que talvez fosse a mais importante que eu tinha feito na vida, meu trabalho na penitenciária estava terminado. Uma onda de escuridão baixava sobre tudo que antes fora a fonte de tanta luz. A coisa estava completamente fora do meu controle. Eu estava decidido a me sentar com tranquilidade dentro de mim mesmo e ver se aquilo poderia passar sem afetar meu estado interior. Era como nos primeiros dias, quando comecei o experimento de abrir mão diante do perigo. A grande diferença era que esse perigo estava muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Era a tempestade perfeita. Enquanto isso, fazia 2 anos desde a batida do FBI. Por lei, o governo deveria liberar todo o material que os investigadores haviam confiscado. Mas, na época do indiciamento, ainda não tínhamos nenhum documento para preparar a defesa. Naquela noite, todo o grupo conjunto de defesa se reuniu num hotel. Gostei de ver todos os advogados interagindo. Rand havia tomado a frente para montar um acordo de defesa conjunta que nos permitiria compartilhar os materiais. Mas, no final, cada advogado era responsável por defender os interesses do seu cliente. Cercado por advogados de defesa criminal na sala cheia, percebi que estava numa situação incrível. Ia embarcar numa viagem muito pessoal pelo sistema de justiça americano. Sabia que nunca havia nem mesmo pensado em fazer as coisas das quais era acusado. Mas como isso iria se desenrolar? Será que nosso grande sistema de justiça funcionaria? 1 mês depois, começamos a receber a primeira onda de materiais liberados. Obtivemos acesso ao 1,2 milhão de mensagens de e-mails levadas durante a batida, além das anotações de algumas entrevistas feitas pelo FBI. Iriam se passar mais 5 meses até que tivéssemos acesso aos milhões de páginas de documento em papel que tinham sido levados, para não citar as centenas de milhares de arquivos de computador copiados durante a batida. O governo tivera quase 3 anos para revisar todo esse material. A defesa demoraria anos para examinar tudo. Assim que os materiais liberados começaram a chegar, Rand e a equipe da Baker Boots me delegaram tarefas. Revisar aquelas dezenas de milhares de e-mails. Revisar todos os 6 anos de anotações das reuniões executivas. Revisar todas as minhas respostas por escrito referentes a anos de trabalhos levados para casa à noite. Eu ia periodicamente a Washington trabalhar com a equipe em itens específicos. Sempre havia 4 ou 5 advogados da Baker Boots trabalhando no processo para mim. Os advogados de todos os outros executivos também tinham equipes dedicadas, mas nem sempre tão grandes. Quanto mais penetrávamos no material, mais óbvio se tornava. A não ser Bob e seu grupo, ninguém tinha feito nada de errado. Não havia mensagens de e-mail, nem documentos mostrando qualquer executivo instruindo ou mesmo sugerindo qualquer manipulação na contabilidade. Tínhamos de 30 a 40 advogados enterrados naqueles documentos, somente para encontrar alguma coisa que nos ligasse aos delitos de Bob. Ninguém encontrou prova nenhuma contra nenhum dos réus. No entanto, como havíamos trabalhado regularmente com Bob Davids, sempre haveria provas circunstanciais que poderiam ser exploradas para significar qualquer coisa que eles quisessem. Foi nesse pano de fundo que escrevi A Alma Indomável. Até o âmago do meu ser, eu queria comunicar aos outros que, bem no fundo,
Eles estavam escutando o falatório incessante daquela voz interior e que havia um modo de se libertar. Esse era o trabalho da minha vida, não aquela absurda confusão jurídica. Não me importava até que ponto aquela inverdade tinha se tornado ameaçadora. Eu queria compartilhar uma verdade profunda que iluminaria a vida dos outros. Assumi o compromisso com o livro. Karen e eu tínhamos terminado de escrevê-lo no final de 2006, mas ainda estávamos fazendo revisões. Mandei um primeiro rascunho para Randy porque queria a opinião dele. Também precisava da permissão do meu advogado para fazer praticamente qualquer coisa que pudesse afetar o processo. Randy ficou muito preocupado, imaginando que os promotores do governo encontrariam um modo de usar o livro contra mim, como vinham fazendo com todas as outras coisas. Eu disse a ele que estava disposto a correr esse risco, especialmente porque, como não tínhamos ideia de onde o processo iria parar, eu precisava publicar o livro o mais cedo possível. Depois de discutir os riscos, Randy deixou a decisão por minha conta. A publicação de A Alma Indomável aconteceu muito rapidamente. Eu tinha dado um dos primeiros rascunhos a James Oder, um amigo querido que fazia parte do conselho de administração do templo. Devido à perfeição da vida, na época James era diretor do Institute of Noetic Science, Instituto de Ciências Noéticas, sigla IONS. E o Instituto tinha acabado de assinar um contrato de coedições com a New Harbinger Publications, a mais importante editora de livros de psicologia do país. Todos leram o livro e o adoraram. Como todas as outras coisas na minha vida estavam sendo puxadas em direção ao abismo, fiquei espantado ao ver aquelas energias fluindo tão bem. A Alma Indomável foi lançado em setembro de 2007. Dispensei a costumeira turnê promocional de autógrafos e recusei todas as entrevistas. Sabia que era responsabilidade do autor promover seu livro, especialmente na época do lançamento. Por isso informei a New Harbinger que faria a publicidade pela internet. Karen e eu bolamos uma estratégia de marketing e, sem sair da floresta de Alachua, dedicamos tempo e dinheiro à promoção do livro. O resultado foi fenomenal. A primeira tiragem de A Alma Indomável deveria durar 1 ano. Os livros acabaram em apenas 3 meses. O livro continuou vendendo bem por conta própria depois do lançamento, inclusive internacionalmente. Em meio àquele período tão sombrio, ele conseguiu se manifestar, criar asas e voar ao redor do planeta. As reações em toda parte foram impressionantes. A Alma Indomável estava cumprindo seu propósito: ajudar as pessoas. Em meio à escuridão fenomenal, aquela obra espalhava luz. Aqui é uma nota que diz: em novembro de 2012, A Alma Indomável chegou ao primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times.